Bom dia, a paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai. Hoje eu tô aqui no meu jardim e enquanto eu tava aguando aqui, molhando as minhas plantinhas, Deus compartilhou algo comigo e eu quero compartilhar com vocês. Quem me conhece sabe que eu amo plantas. Eu gosto muito. Quando eu vejo uma planta jogada fora, eu acabo trazendo ela para minha casa e cuidando dela. E ontem eu ainda estava falando com a pastora Karina, com a minha pastora, né? Que eu admiro ela demais. E quando ela fala, né, que Deus falou com ela, a maneira como ela fala que Deus falou, e eu sempre falava assim, nossa Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo da mesma maneira que o Senhor fala com a pastora Karina. E esses dias eu falando isso para Deus, Deus falou para mim, eu não posso falar com você da mesma maneira que eu falo com ela. Porque a sua estrutura é diferente, você não aguentaria. Eu falo com você na sua estrutura, do jeito que você é, para que você me entenda. E eu falei, uau, e é bem assim. Muitas vezes nós olhamos para outras pessoas e admiramos essas pessoas e isso é muito bom, porque quando a gente admira alguém, a gente se esforça para melhorar, para mudar, isso nos incentiva a sermos pessoas melhores. Mas o problema está quando a gente tenta ser igual ao outro. Porque Deus nos fez únicos, Deus nos fez para sermos como nós somos. Cada um de nós tem a nossa essência, cada uma de nós tem as qualidades, as virtudes, os pontos fortes, os pontos fracos. Cada uma de nós tem um temperamento, tem uma linguagem de amor, algo que eu tenho aprendido muito, que eu tenho lido muito sobre isso, sobre temperamento, sobre linguagem de amor. E eu tenho visto como que é impressionante a maneira como Deus fala conosco. E muitas vezes nós procuramos ouvir Deus de uma maneira mirabolante, algo extraordinário, e Deus vai abrir os céus e vai fazer um trovão, algo assim grandioso, e não é assim. Deus fala conosco de maneira simples. Muitas vezes Deus fala conosco através de um ato de alguém, através de atitude de alguém, através de uma palavra, através de um louvor, através de uma mensagem que nós recebemos. E Deus fala muito comigo através da natureza. Eu acho lindo como que quando eu estou mexendo nas minhas plantas, cuidando das minhas plantas, ou somente da minha janela observando as plantas, Deus fala comigo. Quando eu fico contemplando a natureza. E Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra em Isaías, capítulo 43, versículo... Eu vou ler a partir da parte A do versículo 1. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A palavra do Senhor diz assim, não temas, fui eu que te escolhi, eu te chamei pelo teu nome. Muitas vezes nós queremos tantas coisas, né? Nós queremos ouvir Deus, nós queremos falar com Deus, nós queremos resposta de Deus. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas à nossa volta e nós pensamos, nossa, fulano cresceu tanto, fulano, né, ouve Deus e a pessoa tem tanto poder, ela ora e muita coisa acontece. E nós queremos sempre mais, nós queremos conhecer mais, buscar mais. E isso é muito bom, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós sempre temos que procurar mesmo esse conhecimento de Deus. Mas a gente tem que parar de querer que Deus fale conosco de uma maneira estrondosa, na voz de um trovão, que Deus vai descer do céu como uma forma brilhante e falar conosco. Não, Deus, na maioria das vezes, Ele fala conosco de maneira simples, porque é na simplicidade que nós temos consciência de quem é Deus. E Ele deixa bem claro que Ele nos chamou, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos remiu, e Ele nos chama pelo nosso nome. Ele não nos chama pelo nosso pecado, Ele não nos chama pela nossa falha, Ele não nos chama pela nossa dificuldade, Ele não nos chama pela nossa fraqueza, não. A palavra deixa bem claro aqui, eu chamei-te pelo teu nome. Quando Deus olha para mim, Ele fala, Helenilda, ou filha, Ele fala comigo pelo meu nome.
E Ele fala comigo de uma maneira que eu consiga entender. Porque muitas vezes, se Ele for falar comigo da maneira que Ele fala com a pastora Karina, eu não vou conseguir entender. Porque ela tem a essência dela. Você tem a sua essência. E Deus vai falar com você na sua essência. Deus vai falar com você no seu temperamento. Deus vai falar com você na sua simplicidade, na sua linguagem de amor. É assim que Ele vai te alcançar, é assim que Ele vai te tocar. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo enquanto eu estava aguando as minhas plantinhas. Essa plantinha aqui, ó, eu esqueço o nome dela. Essa daqui. Não a samambaia, essa daqui. A samambaia eu também achei na rua. Uma pessoa jogou fora. Ela tava assim, toda esturricada, toda queimadinha, num vasinho pequenininho, com as raízes todas para fora. E aí eu peguei essa samambaia, trouxe para casa, tirei todas as raízes velhas, cortei as folhas velhas, aqueles toquinhos, né? Limpei tudo e coloquei ela num vaso maior. E olha só como ela está. E essa daqui, se eu não me engano, é crisântemo. Eu não tenho certeza do nome, se eu não me engano é crisântemo. Mas quando eu tava molhando ela, eu comecei a contemplar ela. E essa plantinha tava num vaso grande, mas ela tava morrendo. Ela tava com as folhinhas já bem murchas, as florzinhas bem murchinhas. E a minha patroa falou assim pra mim, olha, na hora que você for... Aí eu falei pra ela, olha, eu coloquei água na plantinha porque ela tá murchinha. Ela falou, não, eu deixei separado pra você colocar no lixo na hora que você estiver indo embora. Eu falei, não joga fora não, se você não quiser eu vou levar ela pra mim. Ela falou, pode levar. E eu trouxe ela pra casa e eu mudei ela pra um vaso maior, né? E podei aquelas flores que tava murcha, mas ela começou a morrer. E aí eu falei, não vou deixar ela morrer. Aí o que eu fiz? Eu tirei ela daquele vaso grande. Podei, tirei as flores velhas, os galhos velhos. Limpei as raízes, porque tinha muita raiz. E passei ela para um vaso menor. E ela começou a brotar. E ela tá cheia de botãozinho. E na hora que eu tava aguando ela ali, eu comecei a contemplar ela e olhar para ela. E Deus falou assim para mim. Assim são as pessoas. Muitas vezes elas se enchem de si e elas esquecem que precisam de mim. E elas ficam grandes, vistosas e começam a romper e elas acham que elas já dão conta de fazer tudo sozinhas e elas me esquecem. Elas esquecem de perguntar para mim o que elas vão fazer, se eu concordo, se eu não concordo, se eu abençoo, se eu estou no negócio, se aquela porta que abriu fui eu que abri. Elas já não se preocupam mais em perguntar. Elas já não têm mais a raiz dela buscando a proteína, o nutriente necessário, elas já não buscam mais em mim. E ali a raiz dela começa a ficar toda retorcida dentro daquele espaço, porque ela acha que ela consegue buscar nutrientes nela mesma. E aí eu deixo. E Deus disse assim para mim, eu deixo, porque eu não vou obrigar ninguém a me servir, eu estou aqui. E assim como você fez com essa plantinha, você falou, não vou deixar ela morrer, eu vou tirar ela dali, vou colocar ela num outro lugar. Assim eu faço também com aquele que se volta para mim. Eu não deixo ele morrer. Eu arrumo um jeito de trazer ele de volta para mim. E aí eu tiro ela daquele lugar que ela estava, tão dependente de si, tão cheia de si mesma. E eu permito que algumas situações em volta dela, em torno dela, comecem a sufocar ela. Para ela poder entender que eu tô aqui. Para ela poder entender que ela precisa de mim. E que se ela me buscar, eu vou fazer assim. Eu vou tirar ela daquele lugar que ela estava tão cheia de si. E vou tirar aquelas raízes velhas, aqueles galhos velhos que estão cheios de amargura, de tristeza, de solidão, de angústia. Porque muitas vezes a terra que ela está, ao invés de estar dando nutrientes para ela, estava sugando a energia dela. E eu falei, uau. E é assim que Deus faz conosco. Muitas vezes nós achamos
que nós não conseguimos mais ouvir Deus, que Deus já não escuta mais a nossa oração, que Deus já não está mais nem aí conosco, que Deus não quer resolver os nossos problemas e que eu preciso resolver tudo sozinho, porque eu orei e Deus não fez nada, então eu vou fazer do meu jeito. E Deus deixa. Deus deixa a gente tomar as nossas próprias atitudes. Deus deixa a gente andar pelos caminhos que a gente quer andar, porque Ele diz assim lá em Deuteronômio: eis que coloco diante de vós hoje a bênção e a vida, a morte e a maldição. Aí Ele nos dá um conselho: escolhe, pois, a bênção. Mas Ele não fala assim: olha, você tem que escolher a bênção. Não, Ele fala: escolhe, pois, a bênção. Porque se você escolher a bênção, você vai ter o abençoador. Você vai ter a minha proteção e você vai ter a vida que eu tenho para você. Mas quando nós escolhemos andar por outros caminhos, Ele deixa. Porque Ele não quer ninguém obrigado servindo a Ele. Ele quer que a gente sirva a Ele por amor. E Ele deixa a gente seguir o nosso caminho. E aí a gente vai se enchendo de tantas coisas. E a gente vai enchendo de palavras negativas, de coisas que as pessoas falam a nosso respeito. E nós vamos nos enchendo, e o nosso lugar, o nosso ambiente vai ficando tão cheio de raiz de amargura, tão cheio de raiz de rejeição, tão cheio de palavras duras, tão cheio de palavras negativas, e nós achamos que Deus não fala mais conosco. Mas Deus, Ele sempre vai procurar um jeito, uma maneira de nos alcançar. E assim como eu fiz com aquela plantinha ali, que estava num vaso, que estava sufocando ela, eu tirei as raízes velhas, podei os galhos secos, coloquei numa terra nova. E agora ela está lá, bonita, vistosa, dando novamente flores. Assim Deus faz conosco. Quando nós verdadeiramente paramos para ouvir a voz do Senhor e nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele, deixamos Ele trabalhar na nossa vida, Ele tira tudo que é velho. Por isso a palavra diz: não vos lembreis das coisas passadas, não considera mais as coisas antigas, eu vou fazer uma coisa nova. E Deus, Ele está sempre disposto a fazer uma coisa nova na nossa vida. Ele sempre está disposto a nos remover de alguns lugares, porque às vezes o meio em que nós estamos vivendo não está dando nutrientes para nós. Muitas vezes esse meio, esse lugar que nós estamos vivendo está sufocando as nossas raízes. E Ele quer nos levar para um lugar novo. E aí Ele promete que Ele vai fazer um rio no deserto e caminhos no ermo. Ermo é lugar escuro, sem habitação, sem vida. Ele promete que Ele vai fazer um caminho ali. Ele promete que vai fazer um rio novamente jorrar para molhar as nossas raízes. E você vai brotar novamente. E você vai voltar a florescer novamente. Mas o processo muitas vezes é dolorido. Porque para eu cortar essa plantinha, ela sentiu dor. Porque eu tive que cortar os galhos velhos, as raízes velhas, mudar ela de ambiente. E no começo ela estava murchinha, mas aí conforme eu fui cuidando dela, fui regando, fui conversando com ela, porque eu converso com as minhas plantas. E ela tá lá de novo. Olha como ela tá bonita. Cheinha de botões. E essa daqui também. Essa daqui era uma samambaia que estava num vaso pequeno, com as raízes todas expostas e os galhos secos. E eu cuidei dela. Eu reguei, joguei água, conversei, mudei ela de ambiente, mudei ela de lugar. E ela está ali, linda, verdinha, vistosa novamente. Você vai se permitir ficar nas mãos desse Senhor que te chama pelo teu nome? O Senhor, Ele te conhece.
Ele sabe das suas falhas, das suas fraquezas, das suas limitações, das dores e angústias e mágoas que você carrega. Ele sabe de tudo que você enfrenta, de tudo que você tem enfrentado, ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas a palavra não diz que ele te chama pelo teu pecado. A palavra não diz que ele te chama pela tua vergonha, pela tua culpa, pelo teu medo. A palavra diz que ele te escolheu. E ele te chama pelo teu nome e ele diz assim: tu és meu. Tu és minha, tu és meu. Eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome. Eu te remi, eu te resgatei. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: vem para mim, vem para perto de mim. Deixa eu cuidar de você, deixa eu tirar essas raízes de amargura, essas raízes de rejeição. Deixa eu tirar essa tristeza, deixa eu tirar essa terra seca que está aí em volta de você te sufocando. Deixa eu limpar o teu coração de tudo, de todo o lixo emocional que lançaram sobre você. Deixa eu jogar as minhas águas frescas nas tuas raízes novamente. Deixa eu cuidar de você, porque eu te chamo pelo teu nome e eu te escolhi. O Senhor, Ele te convida a estar com Ele nesta manhã. O Senhor te convida a conhecer e prosseguir em conhecê-lo. O Senhor te chama pelo teu nome e Ele fala: olha, eu estou aqui, fala comigo. Fala o que tem te afligido, conversa comigo. Se você for ver no início da criação, quando Deus fez o homem, Deus ele não tinha necessidade de ter alguém para conversar. A Trindade, ela estava ali unida. Deus tinha Jesus, o Espírito Santo, ele tinha os anjos. A palavra diz que os anjos ficam 24 horas adorando ao Senhor. Deus não era um Deus carente quando ele nos fez, mas ele tem tanto amor que ele decidiu nos criar. Ele decidiu criar alguém que pensa, alguém que raciocina, alguém que não serve a ele por obrigação, mas por amor. E a palavra diz que ele plantou um jardim, colocou o homem ali. E todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava ali para conversar com Adão e com Eva. E ele não mudou, ele continua da mesma maneira todos os dias. Ele vem para conversar conosco. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que ele bate a porta do nosso coração todos os dias. Todos os dias ele vem para conversar conosco. Todos os dias ele vem e procura um meio de ter intimidade conosco. Só que sou eu e você que abre a porta e deixa ele entrar. E eu não posso deixar ele entrar só na sala, eu não posso deixar ele ficar só na varanda, só no quintal. Eu tenho que deixar ele entrar em toda a minha casa. E aqui eu estou falando de coisas espirituais. Eu não posso deixar Jesus entrar somente no lugar da minha vida. Ele não quer só 90% da minha vida, só 10% da minha vida, só 99% da minha vida. Ele quer 100%. Ele quer se relacionar comigo por completo. E Ele quer que eu seja sincera com Ele. E quando eu entendo quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim, esse relacionamento fica mais fácil. Porque eu não preciso ter reservas para falar com Ele. Eu posso ser sincera com Ele, eu posso abrir a porta do meu coração, abrir aquele quartinho da bagunça e deixar Ele entrar. E mostrar quem eu sou de verdade. Porque Ele não vai mudar quem eu finjo ser, Ele vai mudar quem eu sou de verdade. Aquela plantinha, ela foi verdadeira. Ela mostrou que aquele lugar que ela estava sufocando as raízes dela e ela estava morrendo. E eu precisei agir. Eu precisei recomeçar com ela. E é assim na nossa vida. Nós precisamos mostrar para Deus o que está dentro de nós, o que tem nos matado, o que tem nos parado, o que tem nos afligido, o que tem nos paralisado. Nós temos que ser verdadeiras com o Senhor, verdadeiros. Falar: olha, Pai, tal pessoa me machucou, me magoou, está doendo muito, mas eu não quero continuar carregando essa dor dentro de mim.
me cura. A palavra diz que Ele faz a ferida e Ele cura. Esse fazer a ferida não é que Ele vai nos machucar, é que Ele vai trazer a memória, a ferida. Ele vai fazer com que a gente coloque tudo isso para fora, para que Ele venha com o bálsamo dele de cura. É tão interessante quando uma pessoa ela se corta profundamente. Eu acho que eu já até falei isso uma vez. Ela vai no médico, o médico não vai chegar ali e já vai costurar o machucado. Não, ele vai atender aquela pessoa, vai perguntar como que foi o machucado, vai perguntar como que ela se cortou, como que foi o acidente, o que que aconteceu, se machucou em mais algum lugar. E aí, quando ele vê aquele machucado, ele não vai já colocando a mão ali, não. Primeiro ele limpa aquele machucado, ele abre o machucado, ele lava o machucado. Só depois ele costura o machucado. E aí depois tem o processo de cicatrização, que também é um longo processo. E é assim na nossa vida espiritual. Quando nós carregamos dores dentro de nós, não tem como Deus chegar e já nos curar. Ele tem todo o poder para fazer isso? Tem, Ele tem todo o poder para fazer isso. Mas Ele precisa que a gente coloque para fora, que a gente fale. Porque Ele é o médico dos médicos. E assim como o médico, para dar o diagnóstico e descrever ali, prescrever uma medicação, um tratamento, Ele precisa nos ouvir. E o processo da cura, primeiro dói. Dói para depois curar. Então a gente tem que abrir o nosso coração para o Senhor. Ser verdadeiro. Mostrar onde está ferido, mostrar onde está machucado. Ser sincero, olha Senhor, eu fui egoísta, eu fui orgulhosa, eu fui soberba, eu fui invejosa, eu fui arrogante. Eu achei que eu conseguia fazer tudo sozinha. Eu achei que eu podia buscar nutrientes em mim mesma. Eu achei que eu dava conta de resolver tal situação sozinha e foi pior. A gente tem que ser sincero com Deus, abrir o nosso coração para o Senhor. Porque só assim Ele começa o processo de cura. Só assim Ele vai nos limpar. E Ele não vai limpar tudo de uma vez, porque senão a gente não suportaria. O processo da cura é gradativo. É por partes. Primeiro Deus Ele vai te trazer à memória alguma ferida bem mais antiga. E aí quando você estiver forte, fortalecida, renovada, curada naquela área, Ele vai trazer uma outra área. E Ele vai curando a gente aos poucos. E cada cura que a gente recebe do Senhor, fica em nós uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui. Não sei se dá pra ver. Essa cicatriz, eu me machuquei já tem muitos meses. No meu serviço, eu bati o braço num pedaço de calha. E ficou esse machucado. Então, todas as vezes que eu olho para cá, eu entendo que quando eu estiver trabalhando, eu tenho que ter mais atenção. Quando eu vou passando perto do lugar, ó, aqui eu tenho que ter mais atenção. A cicatriz serve para isso. Para que a gente tenha mais cautela, mais atenção. Para que a gente vigie mais, para que a gente ore mais. Para que a gente se fortaleça. Então, a cicatriz é para nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, o que Ele já fez. Essa cicatriz serve para eu me lembrar que um dia eu me machuquei ali naquele lugar, que agora eu tenho que ter mais cautela ali para eu não me machucar novamente. E na nossa alma, na nossa vida também é assim. A cicatriz serve para que a gente tenha mais confiança em Deus, para que a gente busque mais a Deus, para que a gente vigie, para que a gente ore e para que a gente nunca se esqueça do lugar da onde Deus nos tirou. Eu tenho cicatrizes em mim, na minha alma, que hoje eu converso sem chorar. Hoje eu conto e não me dói mais. Mas a cicatriz está ali. Para quê? Para eu me lembrar da onde o Senhor me tirou. Para eu me lembrar quem eu era sem Deus. E esses dias eu falei para o Senhor, Senhor, não me deixa cair, não me deixa retroceder, não me deixa te deixar, porque eu estava me sentindo fraca, abatida, cansada. E eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda, me coloca de pé de novo, Senhor, porque eu não quero voltar para aquele lugar de onde o Senhor me tirou.
Eu não quero voltar mais para aquele lugar onde eu caminhava sozinha, onde eu fazia as coisas sozinha, fazia as coisas do meu jeito. Não me deixa retroceder. Quando nós passamos por um momento de dores, de aflição, de angústia, o Senhor permite isso para que a gente se lembre que a gente é dependente dEle. Para que a gente se lembre que Ele está aqui e que Ele fala conosco. Com você Ele vai falar de um jeito, comigo Ele fala de outro. Com a pastora Ele fala de outro, com a outra pastora Ele fala de outro, com o pastor Ele fala de outro, com aquele irmãozinho Ele fala de outro, com aquele irmão do poder, com aquele irmão do jejum Ele fala de outro. Com cada um de nós Ele fala de um jeito, porque Ele nos chama pelo nosso nome. Se Ele me chama pelo meu nome, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, e Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece como eu consigo ouvir Ele, como eu vou conseguir entender Ele. Porque se Ele falar comigo em inglês, eu não vou conseguir entender. Ele tem que falar comigo na minha linguagem, no meu temperamento, na minha linguagem de amor. E Ele vai falar com você do seu jeito, da maneira que você consegue entender. E Ele fala, a todo momento Ele fala. Basta a gente ficar em silêncio para ouvir. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo tantas vozes, vendo tantas coisas na internet, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, no YouTube. E a gente está ouvindo tanta coisa, tantas vozes, tantos pregadores. Cada um fala uma coisa, cada um fala de um jeito. E aí isso nos impede de ouvir a voz do Criador. E para ouvir a voz do Senhor, muitas vezes nós temos que nos afastar de todas essas vozes e ir para um ambiente fechado, reservado, menor. Assim como eu fiz com aquela plantinha, que eu tive que tirar ela do vaso maior que ela estava e levar ela para um vaso menor, podar ela. Assim nós temos que ir para o nosso secreto com Deus. Um ambiente que só está eu e Ele. Um ambiente que só está você e Ele. Não que você não possa ouvir outras pessoas, não que você não possa ouvir um pastor, buscar oração, buscar um aconselhamento, não é isso. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, o principal é a voz do Senhor. O pastor ele pode nos direcionar, o pastor ele vai dar uma palavra de curso, de destino, de confronto, que vai trazer uma clareza para a nossa mente. Mas nós temos que sentar com Deus e falar para Deus o que nós estamos sentindo, o que está acontecendo aqui dentro, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa nos orientar, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos fortalecer e nos renovar, para que a gente floresça novamente. Corra para os braços do Pai, corra para os braços do Senhor, não foge dele não corre dele não. Ainda que doa, deixa Ele te curar. Ainda que doa, deixa Ele tratar as tuas feridas. Ainda que doa, deixa Ele cortar essa raiz de rejeição. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes que há tempo para plantar, mas há tempo para arrancar o que se plantou. Tem vezes que Deus vai ter que arrancar coisas ruins que estão plantadas dentro de nós, coisas que nós mesmos plantamos com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Deus vai ter que arrancar isso. Porque isso está atrapalhando o mover dele. Porque isso está atrapalhando a nossa raiz de buscar nutriente nele. Porque isso está atrapalhando a gente crescer, a gente ser curado, a gente frutificar. A palavra diz, né, que Jesus ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E se nós estivermos ligados nele e ele em nós, nós iremos dar frutos. Mas muitas vezes o galho, para ele dar fruto, ele tem que ser podado primeiro. E Ele não quer nos podar para nos machucar nem nos ferir. Ele quer nos podar para que a gente dê frutos que permaneçam. Deixa o Senhor te conduzir ao centro da vontade dEle. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor limpar estas raízes que estão aí de rejeição, de amargura, de tristeza. Corra para os braços do Pai. Mas não caminhe sozinho. Busque ajuda. Busque ajuda. Se você hoje não está conseguindo ouvir a voz do Senhor sozinha, busque ajuda. Procure uma igreja. Procure um lugar onde prega a palavra do Senhor.
Procure um lugar onde você possa ser aconselhada. Procure um lugar onde você possa ser alimentada. Porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz. Procure um lugar onde está sendo liberada palavras, onde pessoas possam orar por você e com você. Não caminhe sozinha. Essa plantinha, se ela tivesse ficado sozinha, ela teria morrido. Essa plantinha, se eu tivesse jogado ela fora, ela teria morrido. Deus, Ele jamais vai nos jogar fora. Jamais. E assim como eu trouxe essa plantinha para minha casa e cuidei dela, Deus, Ele quer fazer isso com você. Ele quer te levar para a casa dele, para a casa do Pai. E ali tem pessoas que vão te acolher, que vão te aconselhar, que vão te abraçar, que vão orar com você. Procure um lugar. Procure. Não dá mais tempo da gente caminhar sozinho, não dá mais tempo da gente ficar tentando resolver as coisas sozinhos. Deus não nos fez para caminhar só. A palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Se você está caída hoje, procure alguém para te ajudar a se levantar. Porque Deus tem um tempo novo para fazer na sua vida. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E você vai voltar a florescer. Amém? E fica aqui o convite para você. Se você não tem um ministério, se você não caminha com ninguém, se você não tem uma igreja para caminhar, se você não está ainda congregando em nenhum lugar, te faço um convite para você estar conosco hoje no Ministério Salvos pela Palavra. Ela fica localizada ali na Rua 4, entre a Avenida 3 e 5, 1397. O culto hoje é às 19 horas, o culto da família. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra de curso, de destino para a tua vida. Ali tem pessoas como eu, tem pastoras, tem pastor, tem pastores, tem pastoras, tem obreiros, tem irmãos em Cristo que vão te acolher, que vão te abraçar. Pessoas que já venceram alguma área que você está enfrentando hoje. Pessoas para te ajudar a se levantar, a ficar de pé novamente e a caminhar rumo à eternidade com Cristo. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu domingo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre na sua casa, que a luz de Cristo entre nesse ambiente escuro onde você se encontra hoje, que a luz de Cristo envolva você neste dia, que o amor do Senhor te abrace, que o amor do Senhor te leve para este lugar de cura, para esse lugar de vida, de refrigério que Ele tem preparado para você. Deus abençoe seu dia. Fique na paz do Senhor.